Oi, 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 pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga e você está no canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a parábola do bom pastor. Para começar, nós vamos ler Salmos 23:1, que vai ser o versículo para essa história. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode pedir para que as crianças repitam esse versículo algumas vezes e criar algumas brincadeiras para eles poderem repetir esse versículo mais vezes, tá? Quanto mais vezes as crianças repetirem esse versículo, elas vão guardar no coração. É um versículo bem conhecido, por isso que a gente escolheu esse daqui. Brincadeira. Quantas ovelhas tem aqui? Nesse slide, as crianças vão ter que olhar brevemente para essa imagem e tentar contar quantas ovelhas tem aqui. A intenção dessa brincadeira é mostrar para as crianças que o pastor ele cuida de todas as suas ovelhas. Não importa a quantidade de ovelhas, o pastor ele sempre vai cuidar de todas. E aí depois, no próximo slide, tem uma estimativa. Se a criança acha que tem mais de 50 ovelhas, mais de 60 ovelhas ou mais de 70 ovelhas. Bom, aqui tem o total de 79 ovelhas, tá certo? Então, é uma estimativa, uma brincadeira que você pode fazer com as crianças. Você pode dar um tempinho lá naquele outro slide, né? Deixar a imagem pausada para que a criança possa conseguir contar as ovelhas, né? Deixar um tempinho para elas contarem. Como são imagens, uma pequena, uma grande, vai causar uma confusão ali nas crianças. Elas não vão saber qual foi a ovelha que elas contaram, qual que elas não contaram. E isso é bem bacana para mostrar realmente a realidade da vida de um pastor de ovelhas, certo? Então, vamos lá. Próximo slide com a resposta. Tem 79 ovelhas. Então, nesse slide você vai perguntar, quem é que acha que tem mais de 50 ovelhas? Levanta a mão. Quem é que acha que tem mais de 60 ovelhas? Levanta a mão. Ou então, quem acha que tem mais de 70 ovelhas? Imita uma ovelha, entendeu? Então, você vai brincando com as crianças. Esse é um momento mesmo para descontração, para que as crianças quebrem o gelo para a gente poder começar a história, tá certo? E aqui é a resposta, tem 79 ovelhas. E a história de hoje é o bom pastor. Mas o que será que é ser um pastor? Pastor é aquele que cuida das ovelhas, que ensina as ovelhas, que orienta as ovelhas no caminho que elas devem seguir. E eles amam a ovelha. Ser pastor de ovelha é uma profissão, você sabia? Tem pessoas que trabalham com isso, sendo pastores de ovelhas. E o pastor, ele tem uma ferramenta muito importante que ele sempre usa, que é o seu cajado. O cajado de um pastor, na sua ponta, ele tem como se fosse um uzinho, para quando a sua ovelhinha fugir ou estiver indo para um lugar que tem pedras, que tem buracos, ele pega então o seu cajado e puxa a ovelhinha pelo pescocinho para ela não cair, para ela não se machucar. Então, o pastor, ele cuida da ovelha de uma forma muito ampla. E aí você pode citar alguns exemplos. Por exemplo, a ovelhinha, ela dá muita lã. Mas se o pastor não cuidar dessa ovelhinha, não tirar a lã, né, que é excedente, a lã, ela vai começar a pesar o corpinho da ovelhinha e vai acabar ferindo aquela ovelhinha. Ela não vai conseguir andar direito, porque é muita lã pro corpinho dela. Sabe, a Bíblia diz lá em Salmos 23, se você quiser, você pode abrir a Bíblia com eles e ler os Salmos 23, certo? Então, a Bíblia diz que o pastor, ele leva suas ovelhinhas para pastos verdejantes, para a ovelhinha poder se alimentar de pastos bons, não de pasto seco, que não tem gosto de nada. A ovelhinha gosta de pasto verdinho, então o pastor que cuida, que ama a sua ovelhinha, leva ela para pastos verdinhos. O pastor também leva a sua ovelhinha para matar a sede nas águas bem tranquilinhas, porque as ovelhas são animaizinhos muito medrosos, têm medo de barulhos muito altos, elas não enxergam muito bem, sabia disso? Então, o pastor, ele cuida de tudo, ele leva elas para águas tranquilas para elas matarem a sede delas.
O pastor também leva elas para um lugar de descanso, um lugar que dá refrigério, ou seja, que traz calma, que traz alívio, que traz paz. Sabe aquela brisa gostosa? Então, o pastor leva a ovelhinha num lugar para ela descansar, para ela poder deitar um pouquinho, tirar uma sonequinha. O pastor cuida da ovelhinha em todos os momentos. O pastor leva a ovelhinha para comer, né? Os pastos verdejantes, leva a ovelhinha para matar a sede, que são as águas tranquilas. O pastor leva a ovelhinha para ter um refrigério, né? Para ter uma paz, tranquilidade, que é o refrigério. E o pastor também, ele dá proteção. Mesmo que as ovelhinhas andem por caminhos tortuosos, cheios de espinhos, se elas estiverem com o pastor dá a proteção. Lembra que eu falei do cajado? Se a ovelhinha está indo muito perto do espinho, muito perto de um lugar perigoso, o pastor usa seu cajado para puxar ela e trazer a ovelhinha para perto dele. Então, o pastor, ele cuida da sua ovelhinha, dando a ela muita proteção. E Jesus contou uma história quando esteve aqui na terra. Ele contou a história do bom pastor. E ele disse que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e o bom pastor também dá vida pelas ovelhinhas. Vamos conhecer essa história que Jesus contou? Bom, Jesus contou que um certo pastor tinha 100 ovelhas e cuidava de todas. E aqui eu coloquei uma contagem de 10 em 10 para você contar com as crianças. Então, caso você não queira ler isso aqui, você pode só falar, olha, o pastor ele tinha, vamos contar quantas ovelhas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Uau, o pastor tinha 100 ovelhinhas, imagina só. Você cuidar de 100 ovelhinhas. Lembra daquela brincadeira que a gente fez que vocês não conseguiram nem contar 79 ovelhinhas? Imagina só 100 ovelhas para você cuidar. É muita ovelhinha, não é? E ele cuidava com muito carinho de todas as ovelhas. E toda vez que ele chegava em casa, ele levava as ovelhinhas até a porta do aprisco e contava todas elas para ter certeza de que estariam seguras, protegidas dentro do aprisco. Então, ele contava 1, 2, 3. Ele precisava contar até o número 100, isso mesmo, até o número 100. E o pastor, paciente, contava todas as suas ovelhinhas, olhava para elas. E o pastor foi contando. 97, 98, 99, tá acabando. Ué, mas está faltando uma. Cadê a ovelhinha número 100? O pastor ficou preocupado. Sabe o que ele fez? Ele colocou todas as 99 ovelhas dentro do aprisco, fechou a porta do aprisco e saiu a procurar a ovelha perdida. Sim, o pastor procurou e encontrou a ovelha perdida. Quando ele encontrou, ele ficou muito feliz. Pegou a sua ovelhinha, colocou nos seus ombros e levou ela de volta para o aprisco. Sabe, Jesus disse que ele é o bom pastor. Sabe por quê? Porque ele conhece as ovelhinhas. Sim, eu e você somos ovelhinhas de Jesus. Jesus é o nosso pastor que cuida de nós. Lembra que eu falei que o pastor, ele leva a ovelhinha para comer, leva a ovelhinha para tomar água, leva a ovelhinha para ter um momento de paz, dá proteção para a ovelhinha, cuida da ovelhinha de todas as maneiras possíveis. E Jesus também faz isso comigo e com você. Por isso, Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele conhece as ovelhinhas que ele tem. Nós todos somos muitos diferentes. Somos muitas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Jesus sabe exatamente quem é você. Jesus sabe qual é o seu nome, quantos fios de cabelo você tem. Jesus sabe
tudo a seu respeito. Inclusive, ele sonda o seu coração e te conhece como ninguém. Apesar de todos sermos diferentes, Jesus nos conhece. E Jesus também nos conhece todas as suas ovelhinhas, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós temos necessidades diferentes. Uns podem precisar de roupa, outros de comida, outros de uma cura espiritual, outros podem estar buscando uma cura para alguém querido. Outros podem estar com necessidades na família, né? Às vezes o papai e a mamãe brigam, o papai está sem emprego, ou a mamãe está sem emprego, os papais não estão tendo tempo para brincar. Nós temos necessidades diferentes. E Jesus, que é o nosso pastor, ele conhece todas as nossas necessidades. Jesus, ele é o nosso pastor. Ele nos conhece e deu a sua vida por nós. Quando o pecado entrou no mundo, Jesus, o bom pastor, não pensou duas vezes em dar a sua vida pela nossa vida, porque o pecado, ele pode nos afligir, o pecado pode entrar no nosso coração, mas Jesus, o bom pastor, ele deu a vida para que através do sangue dele, nós pudéssemos ter o nosso coração limpo de todo o pecado, para que nós pudéssemos ter o nosso coração purificado de todo o pecado, para assim nós termos direito à salvação eterna, a estar perto do nosso bom pastor que é Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele é o único que deu a sua vida por você. Por isso é muito importante que você, ovelhinha amada de Jesus, ovelhinha querida de Jesus, continue a crescer para Jesus, continue a produzir muita lã para Jesus como a ovelhinha produz. E para isso você precisa ler a Bíblia, orar, jejuar, adorar a Deus com louvores. Isso é crescer. Jesus é um bom pastor. Jesus é o seu pastor. E aí você pode pedir para falar o versículo novamente com eles. E aí aqui temos uma brincadeira novamente para fechar esse momento da história. Então, brincadeira. Cadê a ovelha perdida? Atrás de um card tem uma ovelha perdida. Então, você pode perguntar, cadê a ovelha perdida? Será que está atrás da cerca? Não sei. E aí? Quem acha que está atrás da árvore? Quem acha que está atrás do carro? Quem acha que está atrás da cerca? Você faz um suspense ali e depois você fala, vamos ver aonde está a nossa ovelha perdida? A nossa ovelha perdida estava atrás do carro. Quem acertou? Muito bem. Mais uma vez. Cadê a ovelha perdida? Será que ela está atrás do carrinho do bebê, dos brinquedos ou do ursinho? Faz um suspense e depois você mostra a resposta. A nossa ovelhinha estava atrás do carrinho de bebê. Você acertou? Mais uma vez, essa é a última vez, tá bom? Cadê a ovelha perdida? Será que ela está atrás da poltrona? Será que ela está atrás da TV? Ou será que ela está atrás da porta? E aí? Deixa um tempinho, depois você coloca a resposta. A nossa ovelhinha estava atrás da TV. Muito bem, você que acertou. E aí depois você pode fazer um momento da atividade ali com eles, cantar louvores com eles, para que eles possam realmente sair dali entendendo que eles são ovelhas e que Jesus é bom pastor e que cuida delas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.